Se você tem um liderado ruim ou um liderado mediano, eu quero te mostrar uma técnica nesse vídeo para você transformar ele num liderado excelente. É uma técnica que eu aprendi com a neurociência. Então esse vídeo, ele é um pouquinho técnico, tá? Porque eu não quero só vir aqui falar a técnica para você. Eu quero te mostrar o porquê que essa técnica funciona e aí as coisas vão ficar muito mais fáceis. Bom, vamos lá. Se você me segue há um bom tempo, está cansado de ouvir que liderar é influenciar, nada menos e nada mais, certo? Então você tem um liderado ruim, um liderado medíocre, mediano, eu tenho que persuadir, influenciar ele para ele se transformar num cara extraordinário, num liderado extraordinário. Só que para eu persuadir, influenciar, eu tenho que convencer ele. Então, ele tem que estar em sintonia comigo, ele tem que estar conectado comigo. E o que a neurociência diz? Quando você consegue gerar o hormônio da oxitocina no cérebro do seu liderado, ele se conecta mais com você. Ele cria uma união social com você. E aí, o que você falar convence com mais facilidade. Então, vamos lá. A técnica, gente, é você contar histórias. E daqui a pouco eu vou explicar por que contar história gera oxitocina no cérebro do cara, o hormônio da oxitocina, e aí ele se conecta mais com você. Aí é que é a grande sacada. Você tem que contar histórias. Histórias de pessoas que tinham baixa performance, e aí elas fizeram algumas coisas, que é o que você vai falar para ele, e se transformaram em pessoas extraordinárias. E por que história gera a tal da oxitocina? A neurociência, neurocientistas brasileiros fizeram esse estudo, hein? Olha que legal. A gente sempre acha que as coisas lá de fora são melhores, né? Mas olha que legal. Neurocientistas brasileiros foram num hospital, gente, numa UTI de crianças. E daí, na UTI das crianças, eles pegaram 40 crianças e eles ficaram contando histórias para as crianças. Começaram a contar histórias. E um outro grupo de 40 crianças, o que eles fizeram? Eles não contavam histórias, eles ficavam brincando com eles daquele o que é o que é. O que é que corre deitado, e cai em pé e corre deitado? Então, 40 crianças, história, 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 e as outras 40 crianças, o que é o que é. E aí, eles fizeram uma análise antes do nível de oxitocina e o nível de cortisol. E olha o que eles descobriram, gente. As crianças, que era só o que é, subiu a oxitocina, ela subiu e baixou o cortisol. Cortisol é o estresse, tá? Oxitocina é bem-estar e oxitocina é união social. Eu estar mais conectado com a pessoa. Então, o que é, subiu a oxitocina e baixou o cortisol. Só que, para o grupo de crianças que foi contado histórias, a oxitocina subiu 2 vezes mais e o cortisol desceu 2 vezes mais. Então, contar histórias sobe muito o nível de oxitocina. E aí o que acontece? Você consegue persuadir, influenciar a pessoa com mais facilidade. Por quê? Porque é o hormônio da união social. Então, você quer convencer um liderado seu? Você tem que aumentar o nível de oxitocina nele. E como que faz? Conta história. Então você conta uma história de uma pessoa que estava muito ruim, aí ela fez algumas ações e foi para o nível do extraordinário. Ou uma pessoa que, para ser boa, teve que fazer algumas ações para ir no nível do extraordinário. E há uma grande chance de você conseguir convencer com essa pessoa. Você quer discutir com a neurociência? Você discuta. Eu não discuto. Eu ouço o que o neurocientista fala, eu penso e falo, opa, tem coisa boa aí. E aí eu vou lá e eu testo essa estratégia. Então, líder, qual que é a conclusão de tudo isso? Grandes líderes são grandes contadores de histórias. Recentemente eu estava dando treinamento numa empresa de liderança, numa advocacia, uma das maiores advocacias do Brasil, tá?
E eu dando lá treinamento de liderança, e o dono da advocacia estava lá. Pessoal, em vários momentos do treinamento, ele levantava a mão e ele falava assim: Ricardo, interessante isso que você está mencionando. E aí ele contava uma história. Ele contava uma história ou dele, que ele fez aquilo que eu falei e ele conseguiu um resultado extraordinário na liderança dele, ou dava a perceber que ele era uma pessoa que conhecia muito de história. Então, em vários momentos, ele não contava algo dele, ele contava algum acontecimento da história. Ricardo, Napoleão, Ricardo, Júlio César, Ricardo, contar histórias. Grandes líderes, eles têm um arsenal de histórias. E não é à toa. É porque você eleva o nível de oxitocina na cabeça das pessoas, eles têm um bem-estar maior, faz uma conexão, e aí fica mais fácil para você persuadir, influenciar essas pessoas. Pergunta, líder. Essa é a pergunta que não quer se calar agora. Você conhece muitas histórias? Você conhece muitos contos, histórias, para exemplificar e aumentar o número de oxitocina, o hormônio da oxitocina no cérebro das pessoas? Se você não tem muito, tá? Eu vou te dar uma sugestão. Eu vou ministrar um treinamento online gratuito de liderança, tá? E nesse treinamento, eu quero te ensinar várias estratégias de como persuadir, influenciar os seus liderados ruins a se transformarem em extraordinários. E eu conto muitas histórias, né, nesse meu treinamento gratuito. Como é que você vai participar? Porque você está me ouvindo aqui, ou você está no YouTube, ou você está no Instagram. Se você estiver no YouTube, o que você vai fazer? No primeiro comentário aqui embaixo tem o link para você poder se inscrever. Então vai no primeiro comentário, clica no link lá, você se inscreve. Não esquece de me seguir aqui no YouTube, tá? Agora, se você está no Instagram, vai lá na minha bio, clica no link que está lá, para você poder se inscrever. Primeiro me segue, se você ainda não me segue, e clica no link que está lá, para você conseguir se inscrever nesse meu treinamento online gratuito. Nesse treinamento, gente, você vai aprender como motivar o time, como elevar a competência do time e como aplicar feedback nos liderados que não estão indo bem. Só que eu conto muitas histórias. E você pode aprender essas histórias comigo para você começar a aplicar no seu time e aumentar a oxitocina no cérebro, no hormônio da oxitocina neles, e você conseguir persuadir, influenciar positivamente, porque não é para fazer negativamente, positivamente os seus liderados. Tá no YouTube? Clica no primeiro link do primeiro comentário. Tá no Instagram? Vai na minha bio, me segue e clica no link que tá lá. Tô te esperando no treinamento gratuito. Tchau.